Uma boa tarde, então, para quem nos acompanha aí do Brasil, aqui da Alemanha também. É uma honra muito grande para mim hoje receber o James Costa, né, que é um treinador pessoal aí, especialista em dietas carnívoras e abordagem animal-based, né? E o James tem uma vasta experiência aí em treinamento personalizado, consultoria online. Ele se dedica, James, né, a ajudar os seus clientes, né, a alcançar uma saúde otimizada, né, através de práticas alimentares, que a gente vai conversar bastante aí sobre carne e de exercícios físicos, né, James? Então seja muito bem-vindo aí ao nosso bate-papo hoje, James. Fica à vontade aí para se apresentar para o pessoal que não te conhece ainda. Muito obrigado, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde linda, um calorzão gostoso aqui em Cachoeiro do Itapemirim. Me chamo James Costa, né? Como você já bem disse aí, sou profissional de educação física, me formei em 2010, ali na capital Vitória. Moro em Cachoeira há aproximadamente 13 anos e há 4 anos, né, eu venho desenvolvendo aí esse Pele em Jogo, descobrindo o poder das carnes e tentando também trazer isso para os meus alunos, amigos, familiares, e a gente tem tido bastante êxito nisso aí. Cara, show de bola. Como eu falei antes da gente entrar online aí, eu já tô com inveja dessas medalhas aí atrás de ti, cara. Eu sou corredor amador aqui, participo de algumas corridas, fiz um triatlon há alguns anos atrás, mas assim, nada profissional. Conta um pouquinho para nós aí, James, dos eventos que tu participa, que categoria tu participa, como é que tu se Sim, prepara para esses eventos aí? eu comecei a minha vida nas corridas, né, me preparando para a corrida que a gente tem aqui no nosso estado, que é a corrida mais conhecida do nosso estado e uma das mais conhecidas do Brasil, que é a Garoto. E após alguns anos, acabei descobrindo aí o trail run, né, as corridas de montanha, que é o meu esporte hoje. Hoje eu sou um Sky Ultra, eu corro ultramaratonas de montanha com acima de 2.000 de altimetria acumulada, né? Então, já galguei aí um pouquinho de história nas corridas e hoje eu me dedico às provas de montanha. Não que eu não corra mais asfalto, mas a minha prioridade são as provas amadoras de montanha e de longa distância, né, com bastante altimetria. Que legal, cara. O que que significa longa distância? Quantos quilômetros são isso aí? Eu gosto de correr tudo acima de 50, acima de 60. O ano passado, agora mesmo, eu corri uma que foi 80 quilômetros do Pico da Bandeira, né, que para mim foi muito marcante. Finalizei o ano também correndo ali em Petrópolis a WTR, 63 km, com quase 4.000 de ganho acumulado. É esse tipo de prova que eu gosto de fazer, são de 10 horas de prova para cima, né? Caramba, cara, muito legal, muito legal. Provavelmente tu conhece o Alessandro Medeiros, né, o atleta carnívoro aí, o Alessandro eu conversei em algumas Sim, ocasiões. referência para todos nós, né? Que Estou sempre legal, cara, pois acompanhando ali as é. aventuras dele. Pois é, e o Alessandro também faz alguns umas loucuras, assim, né, parecida com o que tu mencionaste aí também, ele participou do Ultraman do Havaí agora há pouco, muito legal, fez totalmente em jejum, né, 3 dias de prova, coisa Sim, impressionante, né, cara. ele é referência para a gente, né? É mais um pele em jogo brutal ali que só reforça todo o poder das carnes, né? E toda a saúde que a gente volta a ter quando a gente se baseia nas proteínas e gorduras animais. Cara, e olha só, fiquei muito feliz de conhecer teu perfil e de te achar também no Instagram, porque a maioria dos eventos que eu participo, o pessoal faz aquele carb loading antes do evento, né? Um dia Nossa, antes, come um monte de massa, de é, macarrão, aquela coisa que o pessoal está acostumado, né, James? Então é muito interessante ver pessoas que estão quebrando todos esses paradigmas e estão mostrando, né, para outras pessoas que é possível se preparar de uma maneira diferente, né? Baseada numa low carb, numa cetogênica, numa carnívora, né? Então conta para é, nós, James, como é que tu entrou aí nesse mundo carnívoro? O que que te inspirou? Qual que foi a tua fonte de informação antes de tu entrar aí nesse mundo carnívoro? E como isso influenciou também teus treinos, né? cara, eu tive um mentor, na verdade eu tive não, né? Eu tenho um mentor que hoje ele faz parte da minha família, que é o Rodrigo Marins. Ele reside aqui em Vila Velha, aqui bem próximo à minha cidade. Esteve um tempo fora, morou na Nova Zelândia com a família dele. O meu pontapé inicial foi com ele, né? Ele que me ajudou aí a dar início nessa virada de chave, justamente porque um dia eu encontrei ele numa prova, a gente se conheceu em uma prova de montanha e trocamos ali redes sociais, eu comecei a segui-lo, né? E com certa estranheza, confesso que no início até com um pouco de preconceito,
eu comecei a notar que eu estava fissurado em ver as postagens dele e comentava com a minha esposa. Eu falava, nego, olha isso aqui, cara. Esse cara dá pé de galinha para os filhos dele, esse cara faz jejum e corre lá a montanha com a gente lá, ele é meio louco, né? E eu mostrava para minha esposa e comentava assim. Só que eu comecei a perceber que não havia reclamação na vida dele. Ele estava muito bem, sempre muito bem fisicamente, né? Sempre muito ativo, sempre acordando cedo, dormindo cedo, é, citando algumas partes da filosofia estoica, que hoje eu me dedico muito a ela também. Isso começou a me chamar a atenção. Até que um belo dia eu tomei a decisão de tentar, né? Mandei mensagem para ele e pedi que ele me ajudasse. E aí eu me lembro muito bem que a primeira medida que a gente tomou foi aquela básica que a maioria das pessoas fazem quando começa a querer funcionar melhor em cetose, que é a regra do 80-20, né? Ele pediu que eu fizesse 80% de proteína e gordura animal e enfeitasse os outros 20% com o que eu quisesse, contanto que não tivesse açúcar, trigo e outras farinhas refinadas e óleo vegetal. E a partir daí eu comecei a mandar. Eu lembro que a foto do primeiro prato que eu mandei para ele, né? Eu fiz abafando, achei que eu tava abafando, botei um monte de salada. Aí quando eu mandei a foto para ele, ele falou assim, cara, tá bonito, mas essa salada aí é só enfeite, tem que reduzir aí 80% dela. Aí eu falei, esse cara é maluco mesmo, ele quer que eu coma carne, eu vou mostrar para ele então. No outro dia eu fui lá e fiz, cara, eu botei bastante carne, completei com ovos, aí só fui no cantinho do prato assim, uma cenourinha, uma abóborazinha que eu gostava. Aí mandei para ele, cara, é isso aí, é só tocar o barco agora. E aí, a partir daí, velho, é só história. Eu comecei a aprender, aprender a buscar, e hoje eu transformei toda a minha vida, a vida da minha família, e venho tentando ajudar aí outras pessoas. Que legal. Quando é que foi isso, James? Quando é que foi essa tua adaptação aí, essa tua transição para carnívoro, hein? Cara, faz 4 anos, né, que eu venho virando essa chave aí. E aí eu tenho os meus irmãos de corrida aqui, que a gente treina na montanha, né, que eu tenho acompanhado a evolução deles também no treinamento, e nós nos tornamos uma família, né? E nesse dia eu estava com um amigo meu, o primeiro treino que eu fui fazer longo, né, de final de semana, normalmente a gente faz os longos. Eu fui fazer o treino longo em jejum e eu já havia melhorado a minha alimentação aí, já fazia, sei lá, algumas semanas. E eu resolvi testar no treino longo e em jejum, né, com a alimentação já mais cetogênica. Foi a coisa mais louca que eu já vivi na minha vida, de não compreender nada do meu corpo, sabe? Parecia que eu estava no corpo de uma outra pessoa, estava dando tudo errado, entre aspas, assim, mas graças a Deus eu já tinha bastante informação e eu sabia que aquilo ia acontecer. Então, não me desanimou, muito pelo contrário, foi legal viver aquela experiência, porque eu vi que para você funcionar bem em cetose e voltar a ter eficiência metabólica, não é de uma hora para outra, né? A virada de chave, ela leva um certo tempo. Mas esse treino especial me marcou muito, porque eu suava frio, cara. E às vezes me dava uma euforia, daqui a pouco eu já desanimava de novo, e mesmo estando em jejum, a minha barriga inchava. Uma coisa muito louca. Que interessante, cara. E esse jejum que tu fez aí, era um jejum assim, tu fez uma refeição um dia antes à noite, É daí... isso, Uhum. isso, porque antes, né, eu sempre treinava naquele esquema de ter que comer algo para poder largar e fazer, porque eu morria de medo de ir para um treino longo sem Uhum. qualquer. Eu achava que eu não tinha um substrato energético ali, sabe? Porque sempre me foi ensinado dessa forma. A maioria de nós profissionais, a gente até chama a atenção dos alunos, né? Infelizmente essa é uma realidade. Quando o aluno chega dizendo que está treinando em jejum, a maioria dos profissionais chama a atenção, né? Não, você tem que comer pelo menos alguma coisinha, porque senão você vai ficar sem energia. E eu era assim, cara, há 4 anos atrás. Interessante, cara. Olha, eu organizo eventos de jejum todo mês, né? Um jejum de 3 dias, 5 dias, 7 dias, 10 dias, e vou organizando e... Eu quebrei o meu de 10 ontem, cara. Quebrei Pois meu eu jejum vi de uma 10 dias postagem ontem. tua na churrascaria ainda, né? Quebrou Tô bem, feliz hein? demais, cara. Eu vivi uma experiência aí fantástica. Eu chamei alguns mais próximos, né, na rede social, participaram comigo. Tive um feedback bem bacana de uma galera aqui eu tenho muito carinho por essa galera, sabe? Eu considero aqueles que treinam comigo como parte da minha família. E houve uma resposta bem legal. Eu acho que a galera tem começado a quebrar essa barreira aí do medo, do jejum, e eu sinto que aqui na minha cidade eu tenho meio que sido pioneiro nessa questão aí. É uma responsabilidade bem grande que a gente tem aqui, sabe?
Que legal, cara. E a pergunta que, assim, que eu mais recebo, James, principalmente do pessoal que é atleta, assim, no último jejum que eu fiz, tinha um fisiculturista também lá, e ele me perguntou, Gabriel, e os treinos, cara, como é que eu vou treinar em jejum? Eu digo, vai lá, vai lá, cara. Treina em jejum, toma bastante água, faz a reposição dos eletrólitos e se observa, né, James? Eu acho que não tem muito segredo, assim, é fazer e se observar, porque tem gente que acaba dizendo, não me adaptei, me senti fraco no treino. Sim, Mas assim, 95% das pessoas que eu converso falam: "Gabriel, a primeira vez que eu treinei em jejum, e eu puxei ferro, e eu fiz um treino pesado e fiquei super bem, tomei bastante líquido". Então é legal, né, James, quando as pessoas elas acabam descobrindo uma nova maneira de treinar, e acabam se experimentando, né. cara, eu prezo muito por uma frase que eu sempre falo, que é a do pé em jogo, né? A gente vive hoje um mundo de muita teoria e pouquíssima prática. As pessoas parecem querer as coisas sempre mastigadas e sempre cheias de regra, entendeu? Se não houver a regra certinha dos números, elas não se propõem a fazer nada. Acho que você tem que vivenciar, cara. Se você acredita no profissional que está ali te auxiliando, vivencia, vai relatando, vai observando, faz da forma correta, vai observando, entendeu? Eu acho que a dica legal que eu sempre dou para a galera aqui em relação ao jejum é o seguinte, cara, se você já acertou a sua alimentação, tente jejuar. Se você ainda não acertou a sua alimentação, provavelmente você está desnutrido, então não é a hora de você jejuar, porque aí você só vai experimentar a pior parte do jejum. Né? O cara desnutrido, jejuar, ele vai experimentar a pior parte do jejum, e aí ele vai culpar o jejum, porque ele está afim de culpar o jejum. Ele está louco para achar uma desculpa para não jejuar. E ele vai encontrar várias. A cabeça dele vai doer, realmente ele vai se sentir fraco, porque ele está desnutrido, ele vem comendo mais por questão de vício do que por uma questão nutricional. Principalmente os jejuns prolongados, né, James, a recomendação é que a gente faça uma limpeza na dieta baseada em Isso, carboidrato muitos dias antes de começar um jejum prolongado, né, James? é isso aí. E hoje o que a gente vê é justamente o contrário, né? A pessoa vai lá, enfia o pé na jaca, como eles falam, no final de semana, e chega na segunda-feira louco, querendo jejuar. E aí eu simplesmente falo com eles, cara, não é esse tipo de jejum que eu pratico, eu não posso te ajudar nisso daí, porque eu nunca jejuei dessa forma. O meu jejum hoje ele é muito mais espiritual, né? Eu sempre viso corpo, mente e espírito, eu prego saúde e longevidade. Então, eu ajudo sim as pessoas que querem buscar emagrecimento, mas eu ajudo recuperando, ajudando elas a recuperar a sua saúde, né? Porque eu acredito muito que todo ser humano saudável, ele é naturalmente magro. Eu já fiz alguns experimentos, James, e um dos experimentos que eu fiz foi exatamente o cenário que tu falou, tipo, final de semana, se entupir de carboidrato aí, fazer uma dieta bem, assim, bem, não saudável, né, e aí na segunda-feira começar um jejum prolongadão aí de 5 dias. Nossa, que dificuldade, cara. É. Que dificuldade. E eu fiz isso de propósito, assim, porque eu fico medindo a Aham. cetose, glicose, porque eu quero experimentar, quero entender como é que o corpo funciona, né. E então a teoria, na verdade, a gente vê na prática, bem como tu falaste aí, bota o teu na reta e vai fazer e vai se observar, cara, é muito difícil. O primeiro dia com É isso fome, aí. segundo dia com fome, terceiro dia com fome. E aí depois a gente vai fazendo o que a gente, estuda, né, James, o que a gente sabe que é recomendação. Limpa a dieta umas semanas antes, depois faz um prolongadão. Cara, é muito mais fácil, porque você provavelmente já vai estar em cetose, né, quando você começar o jejum, então Isso. toda essa carência de carboidratos, de doce, não vai existir, né, James? Então E aí você vai experimentar algo também que para mim foi surreal, cara. Sempre após os treinos é quando você se sente mais energizado. É uma coisa muito parecida com conseguir uma bateria nova. Foi essa a alusão que eu trouxe para os meus seguidores aqui. Eles, cara, sempre que eu termino os meus treinos aqui, já estando há 5, 6, 7 dias em jejum, é como se eu estivesse pegando uma bateria nova, colocando em mim, e essa bateria parece que ela não se acaba mais, sabe? Ela não tem fim. Cara, tu sabe que, eu experimentei fazer uma meia maratona, estando 72 horas em jejum. Foi a primeira, na verdade, de outras depois que eu acabei fazendo, Aham, mas a minha dúvida era se eu ia aguentar acabar uma meia maratona, e eu sou amador, eu não sou profissional, aham. né. Corri algumas meia maratonas, mas nunca tinha corrido em 72 horas de jejum. Então, inclusive, levei o gelzinho também, aquele gel maldito lá, cheio de É, açúcar, porque eu fiquei com medo, digo: "Meu Deus, se eu colapsar aí no caminho, eu vou sim, a apelar para o gente tem que gel, né". estar na segurança, né?
Porque a corrida ela é muito mental, né, cara? Você não pode dar espaço para que você se sinta mal, e aí lá no meio desse se sentir mal, você vai pensar assim, será que foi por conta do alimento? A gente sabe que não é, mas esse espaço ele já gera uma quebra para o atleta, né? Exatamente, mas é, né, na observação, né, James, que a gente acaba, assim, afirmando, né, o que a teoria diz, né, não, tem gente que atleta ceto-adaptado já, né, que consegue fazer aí corridas de longa distância sem glicose alguma, né, então a gente acaba observando isso e é uma coisa muito bonita. James, eu gostaria de te perguntar uma coisa que eu perguntei também para o Alessandro, cara. Às vezes, eu entro num estado, quando eu tô correndo, assim, principalmente as corridas de longa distância, para mim, corrida de longa distância é entre 20 e 25 quilômetros, tá, não é essas tuas aí de acima de 60. E eu entro no estado de fluxo, de flow que eles falam. Parece que, eu não sei, a impressão que eu tenho é que, a minha matéria física, ela se desconecta, meu espírito se desconecta e eu entro num estado que tudo está fluindo, eu não preciso mais me concentrar na Não. respiração, na perna. Tu vivencia isso também nos teus eventos aí de corrida na Cara, montanha? eu acho que você deve ter visto algumas fotos minhas lá, você deve imaginar que isso aí para mim é elevado a 1000, né? Porque eu corro na montanha, é um visual paradisíaco. Você pode imaginar o nosso Pico da Bandeira aqui, Uhum. você largando meia-noite, você pegar o sol nascendo ali no visual daquele, e eu passo praticamente toda a prova nessa pegada aí, entendeu? Porque a prova longa, o seu corpo ele vai penar, não tem como. Depois de 20, 30 quilômetros, todo mundo é igual. É o mental e o espiritual que manda. E eu meio que entro também nessa vibe aí de você está ligado no automático, é o compromisso que você fez com Deus, ele vai te esperar lá, ele vai te levar até a chegada, ele não disse que seria fácil, mas disse que vai te esperar na chegada, e eu vou focando naquilo ali, cara, e é bem uma vibe muito automática assim mesmo, de sentir a presença ali do divino, sentir o seu mental muito mais aflorado, e essa parte espiritual também muito mais aflorada. Eu acho que isso é uma coisa que a montanha tem muito também e traz muito pra gente. E é realmente isso aí, de entrar meio que num transe, né? É algo parecido com um transe. Num transe, exatamente. Você mencionou a palavra certa que eu estava tentando achar e não achei durante a pergunta. Num transe, exatamente isso. Então tu acaba, na verdade, se conectando e acaba meditando também durante uma corrida assim, Cara, eu né? tenho experiências na montanha que tem gente que não acredita, e eu não tô nem aí, eu não tô aqui para agradar o mundo, Sim. não. Eu quero agradar a Deus. Mas eu já vivi coisas fantásticas que a ciência não explica, não. O que explica é a gente buscar, né? O Senhor diz, né? Peça e eu lhe darei. Esses 80 quilômetros mesmo, quando deu 25 quilômetros de prova, cara, tava à noite ainda, porque eu larguei meia-noite, eu passei na frente da casa que eu estava hospedado. E tava muito frio, e nesse momento eu estava muito cansado, eu estava numa subida. E aí o pensamento que vem na cabeça da gente, né, tentando fazer com que a gente fracasse, é o seguinte, cara, se você for para dentro da sua casa agora, você é um corredor amador, você não deve nada a ninguém, entendeu? A sua esposa está ali deitada te esperando, basta você tomar um banho e deitar na cama quentinha com ela. E aí, em cima disso, vem o seguinte, cara, o Senhor falando comigo, né, claramente ao meu ouvido, não é falando, é gritando. Meu velho, eu não disse a você que seria fácil. Eu disse que eu estaria com você até o final, que nós iríamos completar, mas que seria fácil não. Então faça a sua parte, porque a minha eu farei. E aí depois disso, meu irmão, foram mais 75 quilômetros nessa questão aí. Parece que eu entrei em transe, o meu corpo meio que se desligou e aí foi só mente e espírito até completar a prova. E nessa ocasião até fui terceiro lugar na minha categoria, né? Ficou muito marcado para mim isso. Hoje eu tenho o casaco da prova, são só, acho que 13 no masculino, né? Que existem, e um desses aí é meu. Que show, cara. Parabéns, parabéns demais. E tu É, mencionaste uma coisa que as pessoas vivenciam em eventos diferentes na vida, né, James? Assim, quantas vezes a gente está num momento difícil e sempre vem aquela vozinha, né? Ah, não tem por que tu continuar tentando, deixa para outro dia, ou sei lá, hoje não precisa ir malhar, você já malhou ontem, você malhou anteontem, fica em casa, hoje tá tranquilo, tá frio lá fora. Quantas vozes a gente escuta durante o dia, né, James, tem, com tem relação a sempre isso, né? algo
tem sempre algo tentando esconder da gente o quão fantástico nós somos, né, cara? Porque nós somos obra-prima do maior dos criadores. E poucos conseguem perceber isso. Uhum. Então, muita coisa à nossa volta tenta tirar a nossa atenção para que a gente não perceba isso. Porque quando a gente se sente exaurido, tem muita coisa para ser entregue ainda, cara. É só você tirar esses cadeados que tem trancado toda essa sua capacidade fantástica dada pelo divino, né? Perfeito. James, comenta aí um pouquinho sobre uma dúvida que o pessoal tem aí. Tu que é treinador, tu vai poder dar umas dicas bem interessantes aí. O medo que o pessoal tem de fazer jogo prolongado e tal é perda de massa muscular. Tu é um cara aí malhadão, eu vi o teu perfil lá, tu tem muito músculo aí. Comenta pro pessoal aí essa falácia aí, né? Na verdade, essa mentira aí, que é possível ganhar massa muscular sim, treinando de forma certa e fazendo jejum. Comenta aí umas dicas aí. Acho que para a gente falar disso aí, cara, é importante trazer à tona o seguinte. Não vou nem dizer infelizmente, mas essa é a realidade que a gente vive devido a inúmeros fatores. Hoje, quando você adentra o ambiente da musculação, tudo que te é oferecido ali foi pensado para fisiculturistas. A gente, por exemplo, todas as pessoas hoje fazem treinos que foram criados por fisiculturistas, né? Então, não faz sentido, por exemplo, eu, James, que não quero, não pretendo, não vivo nesse mundo, fazer o treino de um fisiculturista, se esse não é o meu objetivo. E poucas pessoas percebem isso. Nada contra o esporte, entendeu? Só que não faz sentido, por exemplo, alguém que está querendo saúde, longevidade, performar em algum esporte, treinar como um fisiculturista, que quer, por exemplo, ampliar a circunferência da cabeça do bíceps dele, ou ampliar um pouco mais a abertura das costas. É um treino totalmente diferente. Então, hoje, o que eu prego nos meus treinamentos, para aqueles alunos que aceitam e querem ter um estilo de vida parecido com o meu, primeiramente, é parar de seccionar os treinos. Isso você vai entender muito bem o que eu vou falar agora, que é vendido para as pessoas que você tem que treinar hoje peitoral, você tem que dar um descanso para ele, porque ele vai estar exaurido e ele não vai conseguir treinar. Cara, o seu corpo ele funciona como um todo. Pense lá nos primórdios, você acha que o cara ia falar assim, não, hoje eu estou correndo da onde estou usando as minhas pernas, amanhã eu não posso usar as pernas, vou ter que correr plantando bananeira. Perfeito. O que ocorre hoje é o seguinte, os níveis de inflamação eles estão tão altos que realmente o cara treina hoje, ele vai ficar dolorido e vai conseguir treinar só daqui a uma semana. Uhum. Mas para quem tem eficiência metabólica e vive à base de proteína e gordura animal, você vai conseguir fazer força hoje, amanhã você vai conseguir voltar e fazer o mesmo treino com a mesma força, com a mesma intensidade. Eu corro provas de 15 horas, no outro dia eu já estou lá treinando força, cara. Isso é incrível. A nossa recuperação ela é extremamente diferente de quem se baseia em carboidratos como fonte de energia prioritária. E James, você percebe uma diferença hoje, o James carnívoro, comparado com o James baseado em carboidrato alguns anos atrás, em relação ao teu desempenho nas provas, desempenho nos treinos? É claro, a corrida ela é basicamente dois aspectos, né, cara? Você tem que estar treinado e você tem que estar leve, tá? E eu tinha enorme dificuldade para me manter leve. Tá? Eu tinha um bom volume muscular, mas eu também tinha um bom nível de inflamação e retenção. Hoje eu permaneço com um bom nível de volume muscular, para quem é corredor de longas distâncias, óbvio. Às vezes as pessoas fazem um paralelo entre mim e entre alguém que está levando uma vida mais próxima de um fisiculturista, faz uso de anabólicos sintéticos e tudo mais. É meio que uma comparação que não tem nexo, né? Uhum. Mas a diferença mais gritante é justamente essa. Hoje eu consigo manter o meu peso baixo com enorme facilidade. Acho que a dificuldade que eu teria hoje seria subir o meu peso com tecido adiposo, né? Eu não saberia como fazer isso, na verdade. E para estar treinado, eu preciso me dedicar muito menos do que eu me dedicava lá atrás, justamente por isso, porque eu não conseguia manter o meu peso baixo. Uhum. Né? Porque você sabe muito bem, a gente é sempre, principalmente quem está dentro do âmbito da academia, é sempre estimulado a comer muitas vezes. E aí você sofre constantes picos glicêmicos e o seu peso ele só sobe. E aí você não entende por que você se mata de treinar e você não consegue ver os gominhos, por exemplo, do seu abdômen.
Perfeito. Cara, como é que é a tua rotina hoje, James, em relação à comida? Quantas refeições você faz no dia? Ou qual que é a sua alimentação, assim, padrão? Eu já fiz vários testes. Hoje, o que eu mais gosto de fazer, eu também não gosto de ser muito linear, mas onde eu me sinto mais confortável é 2 refeições ao dia, né? Eu acordo 4 horas da manhã, já dou a minha primeira aula às 5 horas da manhã, e aí quando eu tenho uma oportunidade ali, após o meio-dia até as 2 da tarde, eu faço a minha primeira refeição. E assim que eu chego em casa, que eu sempre finalizo as minhas aulas antes das 7 da noite, assim que eu chego em casa, eu faço a minha última refeição. E uma vez por semana eu faço um jejum de 24, isso já é habitual. Duas vezes no ano eu faço os jejuns mais longos. Que interessante. Uma vez por semana, então, o jejum de 24 horas, De então. 24, é isso aí. E aí o que ocorre, né, que o meu corpo ele funciona muito bem sob demanda. Acho que os nossos corpos são feitos para funcionar assim, né? A Uhum. gente não pode colocar a carroça na frente dos bois. Eu percebo o seguinte, por exemplo, final de semana, se eu tenho um treino muito longo e muito pesado, nos dias após esse treino, provavelmente eu vou passar para 3 refeições. Às vezes, depois de uma prova muito pesada, muito extenuante, eu acabo fazendo até 4 refeições, mas isso não dura mais do que 2 dias, aí depois já volta tudo para os trilhos novamente. James, a pergunta que eu tinha te feito, cara, é com relação a como é que tu seleciona o dia da semana que tu vai fazer o jejum? Acredito que tu seleciona dias diferentes, aleatórios, que nem tu disse, né? Tu quer sempre não criar uma Sim, rotina, né? eu não gosto da linearidade, né, cara? Eu sou muito fã do antifrágil, de tentar não me apegar muito a essas questões numéricas, essas coisas, tal, muita regra. Então, quando eu percebo que eu estou ficando muito, jejuando muito na quarta, eu vou lá e já tento mudar para quinta ou sexta, né? Procuro também observar muito o meu sentimento, o dia que eu estou me sentindo mais à vontade para jejuar, o dia que eu estou me sentindo menos à vontade, e assim eu vou levando. Que legal, cara. E tu sabe que a ciência também, ela respalda essa tua estratégia? Tem estudos que Claro. mostram que quando a pessoa jejua sempre no mesmo dia, o metabolismo, ele, com o tempo, ele acaba entendendo isso, então ele já reduz a taxa metabólica basal também naquele dia e tal. Então, para o organismo não é bom manter uma rotina. É isso aí. Então é muito legal o que tu faz aí. Eu gosto de fazer coisas aleatórias, assim, eu sempre fico mudando também. Um dia eu faço o OMAD, né, com o One Meal a Day, no dia seguinte daí eu faço 2 refeições e vou variando, assim. Aí um dia eu digo: "Ah, hoje eu não tô com fome, vou fazer um jejum de 24 horas". Eu acho que é uma estratégia bem interessante, assim, porque daí o corpo sempre tem esse efeito É. surpresa, né, James, né? Não, e traz uma liberdade, cara, porque às vezes a gente fecha muitos olhos para isso. A liberdade ela tem que estar acima de tudo. Você veja, eu vou dar o meu exemplo como corredor, que eu sou bem diferente da maioria dos corredores, né? Hoje eu sou aí, como eu disse para você, um Sky Ultra, nem relógio eu uso. Eu não marco os meus treinos, eu não quero saber a velocidade com a qual eu estou correndo, eu apenas gosto de sentir o agora, sabe? Se eu estiver num treino e, por exemplo, não me sentir bem, achar que eu devo fazer só até ali, eu vou retornar. Meus amigos, se quiserem seguir, que sigam. Um treino também estou programado para fazer 40, mas estou afim de, na hora, deu na teia, eu vou fazer 50. É sentimento, cara. Acho que o sentimento é o melhor parâmetro para a gente conseguir levar a vida nossa de uma forma mais saudável e mais eficaz. Que interessante, cara. Eu acho que tu é o primeiro corredor aí que não, que eu ouço falar que não utiliza relógio aí para monitorar a performance, porque a gente sempre tem essa coisa em mente, né, James? Ah, quero É, fazer mais rápido, quero correr não. mais longo. Porque, cara, não é meu trabalho, né? Eu atuo com a prescrição de treinamento, como personal trainer. A corrida, ela é parte da minha vida. Eu quero estar ali e me divertir. Eu acho que às vezes o relógio acaba engessando muita gente. Você fica preocupado com a distância que você está, com o pace que você está, e você esquece, por exemplo, de curtir o visual da prova, de observar a paisagem da prova, quem está ao seu lado, trocar uma ideia, bater um papo. Acho que isso também é muito importante, né? Faz parte do esporte amador. Essa é a origem do esporte amador, é isso aí, é a confraternização entre os iguais. Né? Faz parte, cara. Tu mencionaste as tuas aulas, 5 da manhã tu entra em aula. Como é que funciona? Imagino que seja a aula online. James, conta para nós um pouquinho como é que funciona Não, teus cursos. essa daí é presencial, presencial. Eu vou para a cama sempre próximo de 8 horas da noite, né? E aí, quando dá 4 horas da manhã, eu já desperto, às vezes até antes do meu despertador. E aí, eu dei uma sorte, cara, que parece não, né? Com certeza, é Deus que coloca as pessoas
no nosso caminho. Com certeza a Paty ela vai estar ouvindo aí agora e vai depois poder confirmar o que eu estou falando aqui. Dentre todas as pessoas que tinha aqui em Cachoeira, apareceu para mim a aluna perfeita, porque às 5 da manhã ela já chega com toda a vibe, já chega com toda a energia, e eu simplesmente preciso acompanhá-la. Se fosse qualquer outro profissional que chegasse meio que coçando os olhos e com sono, seria engolido por ela, porque ela já chega no gás, já chega na vontade, jamais reclama do que quer que seja, todo movimento que você prescreve, ela vai lá e faz. Então eu já começo o meu dia de uma forma fenomenal, fantástica, e depois é só ir levando, e graças a Deus, como eu não tenho esses picos glicêmicos, a minha vida não é mais como se diz, Essa faltou. oscilação, né? É a oscilação, né? Isso daí, a minha vida hoje eu dou a primeira aula dessa forma e segue até a última aula da mesma forma. E aí quando o dia começa a escurecer, eu já começo a sentir sono. Aí, então eu tenho que estar em casa, vendo a minha família, fazendo a minha leitura para poder dormir e partir para o próximo dia. Quais são os métodos que tu utiliza, James? Porque seria impossível ficar correndo o dia inteiro. Como é que funciona as tuas aulas? Eu imagino que sejam a curta distância, alguns tiros, É, alguns... eu dou as minhas aulas, né, as presenciais todas no mesmo lugar. E aí os meus treinos eu faço da seguinte forma: na segunda, quarta e sexta eu faço o treino de força. Terça e quinta eu faço treinos curtos de corrida, na cidade mesmo, né? Às vezes eu faço alguns tiros em ladeira, às vezes eu faço um percurso, eu escolho um percurso e faço nos intervalos das aulas. E aí todo final de semana, ou sábado ou domingo, a gente vai para alguma montanha e faz o treino longo aí, eu e meus irmãos de montanha. E o cara que chega para ti, imagino que tenha muitas pessoas, né, James? Você como preparador físico aí também e personal trainer, né? Muita gente chega para ti, James, quero correr uma maratona, cara. Me passa aí um treinamento aí, eu quero correr uma Não, maratona daqui 6 meses. Como é que funciona isso, cara? não, eu só trabalho com a parte do treinamento resistido. Eu não Ah, tá. monto planilha de corrida, né? Quando ele vem com esse intuito de planilha de corrida, eu passo para um outro profissional, algum profissional de confiança que eu tenho ou na cidade ou mesmo fora, e aí eu ofereço para esse indivíduo a parte do fortalecimento específico, né? Aí sim eu entro com essa parte do treinamento resistido. Ah, show de bola. Tu faz consultoria online também, James? Isso, trabalho com a consultoria online. Hoje eu tenho alunos no Brasil e no mundo, né? Eu tenho tanto carnívoros quanto pessoas que trabalham aí a sua parte energética também com carboidratos. Eu sempre tento trazer para o meu lado, né? Faço o máximo possível para isso, mas atendo hoje todo tipo, atendo atletas, não atletas, atendo mães, gestantes, idosos, é um público bem variado. Show de bola, eu vou te contatar depois offline. Eu tô com um problema no tendão de Aquiles, cara. Eu não tô conseguindo correr já faz 9 meses, na verdade. Eu machuquei o tendão e não Aham. consigo recuperar. Já fiz fisioterapia, Né? tudo, mas depois eu faço uma consultoria contigo, aí tu me Nessa passa uma. parte de força aí, eu vou poder te ajudar bastante. Eu preciso restaurar o tendão, né? Porque se a gente não corre, né, James, muita coisa assim tem um impacto na nossa vida, né? Principalmente pelo controle assim emocional, Ah, o claro. controle da ansiedade, né? Como a corrida ajuda, né? Os esportes variados em si, mas para mim a corrida era o esporte que eu fazia mais seguido, então eu sinto bastante falta disso. Depois que você encaixa a corrida na sua vida, você vê ela se distanciar de você, fica muito difícil para você conseguir conviver com isso daí. É por isso que eu falo para a galera para investir no treinamento de força, porque ele te garante longevidade, né? Uhum. A gente que é corredor amador, muito mais do que performar em alto nível, a gente espera correr por um longo tempo. Afinal, a gente ama fazer isso. A gente só vai conseguir fazer isso garantindo aí esses dois aspectos, estando treinado e estando leve. Para ter esses dois aspectos aqui, muita coisa vai estar em volta, né? É isso aí, cara. É isso aí. Infelizmente, muita gente fica pelo caminho hoje pelo ganho de peso, né? As pessoas têm seguido aí diretrizes extremamente equivocadas e fica cada dia mais difícil para uma pessoa que corre 10 quilômetros conseguir correr esses 10. Ela começa a se sentir cada vez mais pesada e vai migrando para 5, daqui a pouco não consegue mais nem caminhar e abandona o esporte. Adicionado a esse fator, né, James, da alimentação e do sobrepeso, também tem o fator do envelhecimento, né? A cada ano que passa, principalmente nós, eu não sei a tua idade, eu tenho 42 agora, a partir dos 40 anos, então a gente vai perdendo E isso, naturalmente tem uma que estar massa muito muscular, atento a né? isso. Eu Uhum. tenho 35 anos de idade. Ah, novinho ainda, tá tranquilo, tu não precisa se preocupar então ainda.
Não, mas é importante conscientizar, né, cara? Porque a gente deve parar com um pouco esse olhar de imediatismo, sim, e olhar um pouco mais à frente, né? As coisas que a gente gosta de fazer, a gente precisa se imaginar fazendo daqui a 40, 50 anos. É o que eu comento com a galera. Eu falo assim, cara, você acha que eu já corro há muito tempo? Obviamente eu estou engatinhando na corrida ainda, porque eu já corro há 15 anos e eu quero correr até os meus, sei lá, 80, 90, que vai viver até isso. Então eu não corri nem 20% do que eu vou correr ainda. E tenha fé que eu vou chegar até lá. Você vai me ver correndo com muita idade. Cara, sensacional. E quando a gente vê alguém na prática fazendo isso, numa idade mais avançada, é tão bonito, né, James? Outro Ah, tá dia, louco. A gente tem aqui na nossa cidade aqui, a dona Demira, ela tem 97 anos, cara. Toda corrida que ela vai é um espetáculo à parte. Ela corre prova de 5, prova de 10. E é um show à parte em toda a corrida. 97 anos, cara. É 97 anos. E deixa muita gente no chinelo. Que coisa linda, cara, que coisa linda. Outro dia eu fui passear, a gente mora aqui perto da floresta, né? Então a gente tem um cachorro também, a gente leva passear todas as manhãs. E eu encontrei um senhorzinho aquecendo, né? Ele estava com o cachorro dele ao lado também, fazendo alongamento, e eu vi que ele estava então com tênis de corrida, assim, a roupa bem leve. Eu vi que ele estava saindo para fazer esporte. E a gente ficou conversando, né? E aí os cachorros brincaram e tal, e eu perguntei para ele: "Ah, o senhor vai dar uma corridinha na floresta?" Ele disse: "Sim, eu corro todos os dias 10 quilômetros, todos os dias, é uma rotina que eu tenho, e eu fiz boa parte da minha vida isso". E eu disse: "Nossa, que disciplina para correr 10 quilômetros todos os dias", né. Daí a gente ficou conversando e tal, daí no final eu não me aguentei, eu disse: "Me desculpa, mas eu vou precisar perguntar a sua idade". Aham. E eu imaginei, cara, é assim, chutando alto, eu imaginei que ele ia ter uns 74, 75 anos e, pô, com essa idade, correr todos os dias 10 Ah, quilômetros já tá claro. ótimo, né. E aí ele disse assim pra mim: "Não, eu tenho 90 anos". Eu disse: "Não, para aí, deve ser o meu alemão que é ruim, Ah, para aí, pode repetir, por favor? Eu não devo ter entendido de forma certa, né". E ele disse: "Não, eu tenho 90 anos e já faz mais de 20 anos que eu sigo nessa rotina e correr 10 quilômetros todos os dias e eu tô bem, claro que eu sinto um pouco de dor aqui e ali, mas eu continuo correndo e me sinto bem". Eu digo: "Nossa, uma que aula, máquina. O né?". cara é uma máquina, velho. É uma aula de longevidade pra gente, né? E veja a simplicidade que você vai encontrar num atleta desse daí. É aí que você bebe a melhor das informações, porque é muito simples a corrida para ele, já faz parte da rotina de vida dele, pode entender que ele não vai se preocupar com tênis, com roupa, e ele é o mestre do esporte. E é coisa linda, né, são essas surpresas, né, James, né, assim, o cara não tá aí divulgando o que ele tá fazendo, um cara aleatório, assim, que tu Você vê, encontra, ele não conversa. posta na rede social. Tem muita gente que corre que se não houvesse a rede social não correria, a maioria dos corredores. Ah, Você vê é. que esse senhorzinho aí ele não se preocupa nem com se alguém tá vendo ele correndo ou não, né? Bem interessante isso aí. James, uma pergunta, assim, que o pessoal faz bem seguido também, assim, é a suplementação, né, o pessoal tem assim, o pessoal que não fez essa transição ainda para uma cetogênica e carnívora fica muito preocupado com isso. "Bah, mas daí eu vou ter carência de nutrientes, o que que eu vou precisar suplementar?". Eu faço essa pergunta para todos os profissionais que eu converso e eu gosto de escutar a opinião de cada um, o pessoal tem opinião diferente, né. Qual a tua opinião sobre isso, James? Tu viu uma necessidade de suplementar depois que tu fez essa transição e tu também passa para os teus, clientes, alguma recomendação de suplementação quando eles fazem a transição para carnívora? Não, cara, não, porque eu percebo que as pessoas têm muito a evoluir na parte da alimentação, porque tudo se resolve na alimentação e às vezes eles procuram atalhos, né? A gente tem sempre as modinhas aí, por exemplo, só para citar aí onde eu quero chegar, a questão da hidratação. Hoje as pessoas recebem orientação como até parece que a gente é camelo, né? A gente tem que estar fazendo estoque de água. Ah, você vai correr uma meia maratona, beba bastante água no dia anterior. Cara, a realidade é a seguinte: quando você está com o corpo inflamado, você pode tomar 10 litros de água, que essa água não vai parar no local onde ela tem que parar. A gente sabe muito bem que esse indivíduo vai estar mal hidratado. E eu, quando fazia uso de muitos suplementos, mas ainda tinha um bom nível de inflamação no meu corpo, eu sofria inúmeras vezes com desidratação durante a prova. E a desidratação é um processo natural de quem está correndo. Se o cara não quer desidratar, ele não corra, né? Mas essa desidratação ela vai até certo nível. O problema é que as pessoas já chegam nas provas desidratadas.
justamente pela má alimentação. Então, eu sou um dos caras que eu prego essa questão de abandonar a suplementação e apostar muito mais na questão da alimentação, porque a gente tem muito a evoluir nesse aspecto. E, pô, se você vai hoje a uma prova de corrida, cara, 99% das pessoas que estão ali, elas são amadoras. Elas não têm necessidade de suplementar, elas têm necessidade de treinar melhor e se alimentar melhor. E elas só vão conseguir treinar melhor se elas conseguirem manter o peso delas mais baixo. E elas têm enorme dificuldade em fazer isso. Você pode observar aí nos ambientes de corrida, eu não sei como é que é aí na Alemanha, mas aqui é um festival de gente procurando o banheiro químico antes das largadas. Por quê? Porque eles são mal orientados, eles são orientados a se entupir de carboidrato no dia anterior, achando que o carboidrato vai fazer com que eles corram melhor. Bastava você ter treinado mais e ter conseguido baixar o seu peso, né, cara? Nada para você correr melhor do que estar leve. Só que as orientações estão fazendo você ficar cada vez mais pesado. E aí é aquela fila quilométrica de gente querendo ir ao banheiro, porque é fisiológico, né? Quando o seu corpo percebe que você vai fazer um esforço mais acentuado, ele quer logo botar o peso adicional para fora, né? Então, se você está com o estômago cheio, ele vai fazer com que você coloque isso para fora. E se você não consegue ir ao banheiro, no meio da prova você vai começar a ter ânsia de vômito. E aí o cara acha que a prova está muito pesada, ou que ele desidratou, que o sol está muito quente. E não é, só uma resposta fisiológica, né? Aqui o que eu observo bastante, James, foi interessante aí que tu comentasse esse aspecto aí da suplementação durante a corrida ou mesmo antes da corrida, né? E eu observo muito nos eventos aqui também. O que eles fazem, eles colocam assim, as empresas vêm anunciar os produtos, eles colocam várias tendas antes da corrida, né? Para divulgar, fazer É um marketing, vender negócio, né, produtos. cara? E aí o pessoal experimenta, James, por exemplo, assim, o Gabriel vai lá correr uma meia maratona, tem uma tendinha lá que tá dando gel, vou lá e vou experimentar esse gel. Nunca treinei, nunca experimentei esse gel antes, mas vou experimentar, o cara tá dando, afinal de contas, né? E aí o que eu observo é que o pessoal pega e no meio da prova passa mal, porque, claro, ele não tá treinado com aquele gel, né? Além de ser açúcar puro, né, James? Enfim, o corpo não tá habituado. Então, muita gente parando no meio do caminho, ou indo atrás da árvore, ou parando nos lixos, nos banheiros químicos, né? Que nem tu mencionaste. Então, o pessoal realmente passa mal. Então, mesma coisa, né, James? Treinar com tênis aí, que você está acostumado a treinar no dia da prova, pegar um tênis novo, né? Ou pegar outro tênis, né? Isso aí é erro que a gente E aí, não... quando o cara vai observar os cabeças lá da prova, lá, você vê que a única preocupação dos caras é correr. Eles são tão rápidos que, na maioria das provas, eles nem utilizam nada. E aí, o amador ele se preocupa com tudo, menos com correr. Tudo que lhe é ofertado ali durante a prova, eu percebo aqui na minha cidade é o seguinte: se a prova não tiver um banquete na largada e na chegada, todos vão sair reclamando. Por mais que a prova tenha sido linda, muito bem organizada, né? Desafiadora, se não tiver um banquete de comida na chegada, as pessoas saem reclamando, porque elas, infelizmente, elas foram fisgadas aí pela indústria, né, nessa questão. A corrida virou um mercado e as empresas vão ali para vender seus produtos. Cara, qual é a sensação de passar da galera no quilômetro 20 aí, que tem a quebra dos 20, né? O pessoal que tá aí baseado em carboidrato e esses gelzinhos, né? Tem a quebra dos 20, que é quando não tem mais glicose no corpo, né? Então tem aquela quebradão. E tu, né, James, sempre em cetose aí, na carnívora, tu não tem esse problema, né? Nos 20 vai fluindo, né? Nos 30 vai fluindo. Como é que é essa sensação aí pra ti? Cara, eu vou embora toda a vida. Quando eu vou correr prova de asfalto, eu tenho o meu pacezinho mais baixo mesmo, porque eu corro montanha. Mas se o cara der mole, realmente eu vou passar, porque no ritmo que eu largo, eu chego, né, cara? Porque os meus treinos são pesados, entendeu? Eu me dedico para conseguir, não para correr rápido, mas para conseguir romper longas distâncias. E, infelizmente, né, o que a gente vê hoje é esse despreparo da maioria dos amadores, justamente por estarem sempre acima do peso. Então, para eles é muito mais difícil correr do que para mim. E acaba que do meio da prova para frente eu me destaco, porque a minha energia ela é sempre constante, é uma só. Eu chegar ao final da prova do mesmo jeito. Então, uma pergunta com relação a teus treinos longos, James. Tu falou que a velocidade que tu sai é a velocidade que tu chega, né? Tu tem alguma estratégia de treinar sempre na mesma constância? Porque tem gente que diz assim, Gabriel, eu começo devagar
e depois eu acelero no meio da prova e no final da prova eu desacelero para poder chegar bem na chegada. Tu tem alguma estratégia clara, assim, ou como é que é a tua É, abordagem? é, é muito diferente, né? Esse relato que eu dei é um relato mais de asfalto, né? Quando eu me proponho a fazer alguma prova de asfalto, eu vou sempre numa velocidade muito mais baixa do que a galera que roda mais à frente, porque a prova ela é mais linear, né? Não vai ter um ataque muito íngreme e nem uma descida muito íngreme. Agora, na montanha, toda montanha é diferente, né? Então, depende muito do terreno e da altimetria que você vai encarar, e aí você vai bolar uma estratégia. Por exemplo, se você vai pegar muita altimetria no início, você já vai dosando mais um pouco. Se essa altimetria ela vai vir mais para o final e tem uma parte mais rodada, um pouco mais plana, você já vai juntando um pouco mais de energia para entregar nesse final que essa altimetria vai vir. Então, toda prova de montanha, por mais que a distância possa ser igual, ela vai ser diferente, porque depende muito de onde está colocada a montanha e da inclinação que você vai encontrar em cada montanha. Perfeito. E como é que é a tua hidratação durante a prova, James? É só água ou tu coloca aí uma mistura de, faz um eletrólito ali caseiro, coloca um salzinho, como é Não, que é a aí, tua? aí na prova, cara, depende muito. Nem sempre eu faço as provas em jejum. Uhum. Para eu decidir fazer a prova em jejum, eu preciso observar se eu estou treinado para isso, se eu treinei bem para essa prova e se mentalmente eu estou bem e se é justamente isso que eu quero fazer. Se eu não vou com essa proposta de jejum, o que, que eu faço? Normalmente eles na prova mesmo eles oferecem lá aqueles eletrólitos, às vezes eles oferecem uma maltodextrina misturada na água lá. E aí eu tento ser o mais prático possível. O meu consumo ele é sempre o mínimo, né? Eu gosto de rodar sempre consumindo o mínimo possível, mas eu consumo as frutas que eles oferecem ali. Às vezes eu levo uma mariola, eu levo um pão de clara de neve com mel e manteiga, e também pego essa bebida que eles costumam oferecer nos pontos de apoio, né? E vou utilizando ali o mínimo possível, e a água também, sempre que eu sinto sede, eu jogo um pouquinho de água, mas o meu consumo em relação aos que estão ao meu lado competindo comigo, ele é extremamente baixo. Tanto que a minha mochila ela vai sempre muito leve e a mochilinha dos meus colegas parece até uma barraca de acampamento. Interessante. Aqui o pessoal usa bastante, não sei se aí também, James, aquela mochilinha que Sim, tem o cano, né, então o pessoal vai tomando água enquanto corre, o assim. nosso aqui a gente prefere o colete, né? Porque o colete ele vai com duas garrafinhas aqui e você vai fazendo essa troca, vai enchendo, às vezes você coloca o eletrólito aqui, às vezes você leva e aí a gente prefere, né, o colete, mas cada corredor ele tem suas preferências, mas as nossas provas são feitas sempre de colete. O colete ele é um item obrigatório, né? O Uhum. colete, manta térmica, a lanterna, né? A gente tem que largar com o alimento, mesmo em provas, por exemplo, eu fiz ano passado, eu fiz 50 km em jejum, né? Foram 10 horas. Eu sou obrigado a largar com o alimento. Eu não posso largar sem alimento, mesmo que a minha ideia seja completar a prova em jejum. Uhum. Interessante, cara, nunca tinha ouvido falar disso aí não, achei que cada atleta escolhia, na verdade, né, como largar, Não, como as distâncias maiores eles fazem uma checagem antes da largada e você precisa estar com todos, inclusive um kit de primeiros socorros. Porque a gente fica horas na montanha, às vezes sem encontrar nenhum staff, porque está tudo demarcado com as fitinhas, né? Então você precisa ser autossuficiente, você não pode depender de nada e nem de ninguém ali, porque vai ter momentos em que realmente você está sozinho na floresta. é off-trail mesmo, James, tem trechos, assim, que tu precisa caminhar porque é muito íngreme ou é muito estreito? Sim, boa parte da prova ela é caminhando. Essa prova, por exemplo, do Pico da Bandeira, a subida ela é feita praticamente toda caminhando, porque é muito íngreme. Você não consegue atacar uma montanha, porque depois você não vai ter força para descer, entendeu? E a descida é onde você vai ganhar esse tempo. Então você tem que ser muito estratégico. Você vai subir numa caminhada rápida, a gente utiliza os bastõezinhos que auxiliam bastante, e aí na descida você vai soltar a perna. E principalmente na descida, né, então o quesito do peso que tu mencionaste, como é perigoso para os atletas que estão com sobrepeso, porque o impacto no joelho é muito grande, né, É nas descidas, alto, né. cara. É isso aí. São descidas muito técnicos. Você vai descer em lamaçal, você vai descer em pedregulho, entendeu? Não é um terreno regular, é um terreno totalmente irregular, né?
Sensacional. Bah, cara, show de bola. Eu teria mais papo aí para algumas lives aí contigo, cara. Te agradeço de coração, James, por essa conversa aí. Adicionou muito as tuas dicas aí e eu vou te contactar offline aí para a gente conversar aí sobre esse problema do Aquiles aí. Talvez tu consegue me orientar nesse sentido aí. A gente um dia talvez consegue fazer uns 10 quilômetros junto aí, num pace bem Tá? lento, viu? Não, num pace bem lento. Não, será um prazer, cara. Se a gente conseguir aí marcar alguma coisa, com certeza faremos um treininho, seja na montanha, seja no asfalto, seja dentro da academia. Né? O importante é nós, amantes do esporte, poder vivenciar isso. Eu te agradeço demais por essa oportunidade aqui. Eu tenho sempre um prazer enorme de falar um pouco da minha trajetória e também escutar a respeito da trajetória das outras pessoas que se identificam com o estilo de vida que a gente leva. Para mim foi um prazer enorme estar aqui nessa tarde contigo. Acho que se aproxima da noite aí, é isso? Aqui já tá escuro, na verdade, tá anoitecendo bem cedo aqui. Agora os dias estão ficando um pouquinho mais longos, mas no pico do inverno, 4:30 da tarde já Aham. é escuro aqui, né? Então já tá noite ali fora agora, sim. Eu agradeço demais pela oportunidade, tá, cara? Com certeza, se quiser depois marcar mais um aí para a gente falar a respeito de algo mais específico, tô às ordens aí. Para mim será novamente um prazer. Obrigadão, fera. Bons treinos pra ti, bom trabalho, fiquem com Deus aí. Muitos jejuns prolongadões aí pra ti. Eu vou te acompanhar mais de perto agora pelas redes sociais. Muito legal te Dese- conhecer aí também. Desejo mesmo para você, tá, meu irmão? Fica com Deus, que o Senhor te abençoe imensamente. Igualmente, cara. Até uma próxima oportunidade, então. Um grande abraço, James. Valeu!